Bem-vindos então a mais um episódio do nosso Café com Debate. E hoje, como sempre, a gente busca trazer uma reflexão baseada no que a gente viveu. Até eu e o David estavam conversando sexta-feira, que eu estava contando para ele como é que é o processo da escolha do tema que a gente vai conversar. E geralmente acontece no domingo. Então eu não penso antes, né? Chega no domingo eu penso assim, cara, o que a gente vai falar amanhã? E eu lembro de alguma coisa que aconteceu na semana para trazer para a gente poder debater, que é o que a gente já fazia antes no nosso café, né? E hoje eu quero puxar com vocês um assunto que é a comunicação. Porque a comunicação ela é um ponto importante para tudo na nossa vida, né? Como pai, como família, com marido, na empresa, nos negócios, é muito importante a gente aprender a desenvolver essa questão da comunicação. Claro que nesse dia ali a gente brinca bastante, né? Tem dois pontos. Uma, ou a minha comunicação não ficou clara, não me expressei tão bem quanto gostaria, ou a percepção das pessoas não foi também entendida daquilo do que eu falei, né? E eu quero perguntar para vocês, na tua opinião, David, qual que é a importância da comunicação e qual que é a tua visão sobre isso? Se tu busca estudar isso hoje, se tu entende também que grande mal entendido que acontece na nossa vida geralmente é por causa da falta de comunicação, desse entendimento, né? De eu aprender a me comunicar, não só com as pessoas, mas uma comunicação interna, né? Querendo ou não, a parte da psicanálise, ela vai trabalhar muito nessa questão da comunicação, porque querendo ou não, cada palavra tem um significado. E esse significado, esse símbolo que a gente tem interno, vai definir a questão do nosso raciocínio. Aí eu quero te trazer aí o que te vem sobre isso. O que vem sobre comunicação? Sobre comunicação. Bom dia, pessoal. Não sei se minha comunicação ficou clara também, porque eu falando sobre comunicação e daí... Não, quando você estava falando sobre comunicação, fiquei pensando, cara, tudo é comunicação. De qualquer forma, algo está comunicando, essa lamparina aqui, essas luzes estão comunicando que é luz, a forma como a gente conversa, comunica o que a gente tem de dentro para fora, a forma como a gente se veste, está comunicando alguma coisa, né? Então tudo é comunicação, independente se seja verbal ou não verbal, né? Que existe a verbal, que é aquilo que eu estou expressando, que eu estou demonstrando, que está saindo de som, e existe a não verbal, que seriam meus gestos, seria a minha parte de vestimenta, a minha roupa. Então cabe tudo dentro disso aí. E, cara, dentro da comunicação eu lembro que lá no comecinho, eu acho que trabalhando no Instagram, a gente estava falando o que se fosse para ter uma habilidade, qual seria a habilidade, alguma coisa assim, né? E eu lembro que a gente ficou refletindo e tu falou comunicação, e eu falei, cara, pensando bem, seria comunicação. Porque com a comunicação a gente consegue ter mais clareza, realmente, do que a gente quer falar, do que a gente quer passar, e também a gente passa a compreender mais as pessoas, porque muitas vezes a gente tem uma forma de conversar, né, falando dentro da comunicação, meia rasa, né? Muito rasa. Então, quando a gente começa a compreender, principalmente para alimentar, para nutrir a nossa comunicação, a gente começa a entender que, cara, eu preciso fazer algo diferente, preciso fazer uma leitura. Com a leitura a gente consegue afiar, trazer mais argumento, trazer mais significado para uma comunicação mais clara, que nem agora tô falando do vôlei. Normalmente a gente tá inconsciente, né, nesses momentos. Então o que acontece? Às vezes sai o que tem que sair, mas quando a gente tá numa conversa mais culta, vamos dizer assim, a gente começa a pensar mais o que vai falar. Então a comunicação, dependendo do ambiente, a gente tem que mudar ela também. A gente precisa trazer mais específico para cada negócio, né? Para cada ambiente. Acredito que ela é importante em qualquer área, como eu falei, ela faz parte de todo, então tudo está se comunicando aqui. E eu lembro quando eu comecei a ler, eu tinha bem pouco assim conhecimento, né? Me considerava bem ignorante, porque eu não entendia muito de significado de palavras, assim. Então eu sabia que precisaria me desenvolver nessa parte. Até eu fiz o treinamento, nós estávamos falando do seu Euclides, que ele fala sobre a comunicação, né? A comunicação verbal e a não verbal, que seria a forma que tu se entona, a intensidade de voz, tudo isso aí entra na comunicação. Né? E eu vi o quanto é importante a gente conseguir entender, até para poder passar uma mensagem. Porque às vezes o problema de a gente comunicar algo e da pessoa não entender não é que ela não entendeu, é a forma que a gente passou, né? A gente tem que entender do que a pessoa compreende nesse espaço para poder trazer uma clareza do que a gente quer apresentar.
Então a comunicação ela entra nessa parte em tudo. Hoje eu lembro também de... Lá atrás eu estava estudando o livro do seu Euclides e existem várias formas, né? Seu Euclides Marcon, para quem não sabe, é um palestrante, né? Que ele trabalha muito a dicção e inibição e oratória das pessoas. E eu aprendi muita coisa na palestra dele, que foi uma imersão, na verdade, dois, 3 dias, 2 dias, onde tudo aquilo que a gente fala, a gente coloca uma energia, uma intenção por trás da fala. Então, na nossa comunicação hoje tem essa parte das energias que está por trás e também tem a parte dos significados. E às vezes a gente fala muito raso, que nem eu estava falando na nossa conversa aqui, e para cada pessoa, às vezes, tem um significado diferente, uma palavra que eu vou falar, né? Sim. Cara, Sim. muito importante. E lembrando aí a tua fala que tu falou, que as pessoas, essa questão da comunicação rasa, ela deriva porque esses dias até a gente estava conversando, eu não lembro quantas, a gente fez a pesquisa, né? Quantas palavras existem no dicionário da língua portuguesa, eu não lembro exato. Mas geralmente as pessoas usam, a pessoa média usa 20% só das palavras que existem na língua nativa. Aqui no Brasil, não sei quantas são, mas geralmente é isso. Então tu imagina, tem 80% ainda de palavras que as pessoas não sabem o significado. E ainda tem muito problema nessa questão da comunicação, que a gente acredita que sabe o significado das palavras e na maioria das vezes está usando a palavra no lugar errado. E não estou falando só da questão de erro de português, não. Que isso ter uma falha na comunicação. Sim. E como tu falou, existe o dicionário por quê? Para unificar a linguagem, para que a gente entenda que isso aqui é uma carteira. Quando eu falo carteira, todo mundo vai ter uma imagem mental do que é uma carteira, para saber sobre o que eu estou falando. Só que existem palavras que as pessoas não entendem o significado e elas utilizam cada uma à sua maneira. Sim, também. Assim como aqui no nosso Brasil é muito grande, existem as gírias, né? O que a gente utiliza aqui não é utilizado em outro lugar, então se tu vai falar lá, as pessoas não vão entender. Então eu vejo que existe muito isso também, essa questão de unificar a linguagem, como tu falou, os ambientes também. Então, se tu está falando com uma criança, a linguagem que tu vai usar é uma. Se tu está falando com um adulto, por exemplo, na questão da psicanálise, a psicanálise tem o dicionário próprio dela. Então não adianta eu conversar com pessoas que não estudam psicanálise e eu falar num termo psicanalítico, as pessoas não vão entender. Sim. Mas quando eu estiver conversando com profissionais da área, pessoas que estudam, a gente vai conseguir se entender sobre o que eu estou falando. Então isso é muito importante também, a gente entender sobre as palavras que a gente usa no dia a dia. Até eu estava brincando que lá em casa a gente ia fazer um vocabulário nosso, que é da nossa família, porque lá de casa, né? Pra gente se entender melhor, porque muitas vezes um fala uma coisa, o outro entende outra por causa do significado da palavra. Sim. E a gente buscar sempre entender o que isso significa pra ti, o que essa palavra quer dizer pra ti. Daí a pessoa vai explicar. Aí, ok, show. Aí a gente consegue ter um consenso sobre o que a pessoa tá falando. Mas é legal, é interessante isso aí que tu falou sobre a comunicação. Sim, e agora eu vou passar a bola pro Diegão. Terminou já? Eu vou ser breve, vai vindo, né? Vamos. A gente vai falando. Sim, daí a gente vai passando para lá. Sim. Não, e eu tava... tem que se apresentar, né? Não precisa. Não. A galera olha o de antes ali, vai saber nosso nome daí. Sim. Já tá no episódio 5. Se qualquer coisa, volta os episódios aí. não, é que tem... Qualquer coisa a gente... A não ser que tu queira, também não vamos... mas... Aqui existe a liberdade de expressão, por enquanto. Diego. Pode se expressar. Isso, é Diego. Aí, se expressa. Então tá, pessoal. Até aproveitando a fala aí do meu amigo, tava estudando hoje de manhã mesmo sobre a questão de vendas, né? E vendas nada mais é do que tu saber comunicar de forma correta o que tu tá querendo oferecer pra pessoa, né? E, cara, eu terminei o livro de vendas hoje e no final ele traz um certo convite para tu se autoanalisar como é que tá a questão da tua venda. E eu notei que uma das principais coisas que eu vinha pecando na parte da venda é a primeira impressão que a pessoa tem do que tu tá oferecendo. Tipo, vamos supor, a pessoa chegou em ti, como é que tu vai explicar, ou no caso, vai falar sobre o teu produto numa primeira chamada do cliente. E isso eu notei que era uma coisa que eu tava pecando bastante, porque eu não conseguia ter clareza e explicar de uma forma objetiva, porque
é muito fácil o cara escrever, só que muitas pessoas não gostam de ler no Brasil, né? Isso já é um estudo que foi feito que o pessoal não tem o costume da leitura. Então, quando tu for passar uma mensagem através da venda, tu tem que ser uma comunicação objetiva, né? Tu ser o mais objetivo possível para tu, de uma forma prática e rápida, mostrar o que tu tá oferecendo. Então, hoje eu vi que eu tenho uma certa dificuldade nessa parte de vendas, hoje na parte inicial de como comunicar isso, como comunicar o que eu estou vendendo. Mas eu entendo que a comunicação é tudo. É que nem o David falou, a gente utiliza a comunicação para tudo, desde a comunicação verbal e não verbal, que ele falou, né? Mas eu, um tempo atrás, eu tinha muito mais dificuldade do que eu tenho hoje para comunicação. Quando eu tinha ali 17 anos, eu tinha uma trava gigantesca nessa parte, né? De conseguir comunicar com outras pessoas. Eu nunca tinha a oportunidade, assim, de sentar com alguém e conversar olho a olho, porque eu não conseguia realmente olhar no rosto da pessoa para conversar. Então, isso me travava, eu gaguejava, tinha bastante dificuldade. E eu vim trabalhando isso através da leitura. Por isso que a leitura é muito importante na vida da pessoa e, às vezes, a gente não dá a importância que ela realmente tem. Porque, através da leitura, tu vai tendo novos conhecimentos, mas principalmente tu vai conseguindo alimentar uma linha de raciocínio dentro do que tu vai falar. E hoje ainda, por mais que eu estudo, leio, às vezes ainda não consigo passar de uma forma tão clara a mensagem que eu quero passar, porque eu não consigo comunicar da minha mente para minha boca tudo que, tipo, da forma que eu quero. Mas a gente vai aprimorando isso, né? Mas a leitura me ajudou muito porque ela vai te destravando várias coisas que tu não sabe por que tu faz quando tu não tem a consciência, né? Eu tinha alguns problemas de comunicação, mas principalmente eu era um cara muito tímido. E a leitura foi me destravando para mim entender por que eu tinha essa timidez. E muitas vezes isso é um déficit de alguma coisa que tu talvez não conseguiu aprender na infância. Tipo, vamos supor, tu transpassar a tua mensagem, talvez isso pode te travar. Talvez tu se achar autossuficiente, de tu não conseguir, se achar que tua mensagem que tu tá passando é importante para outras pessoas. Então isso tudo vai travando a gente, né? E foi isso que eu consegui entender que dentro dos livros, que a gente é importante do jeito que a gente tem que ser hoje. A gente cada um tem sua mensagem, cada um tem sua forma de ver o mundo, e talvez seja importante para alguns e talvez não seja para outros. Mas quando eu aprendi isso, eu vi que, cara, independente do jeito que eu vou falar e independente para quem que eu vou falar, o importante é que seja falado. Sim. Então eu tento comunicar da forma mais clara, mais objetiva, mais correta, claro, tentando não errar muito o português, que a gente às vezes acaba, né, se passando. Sim, é natural. Mas eu tento comunicar hoje quem realmente eu sou através da forma simples de falar. Então eu entendo que a comunicação hoje ela é extremamente importante em tudo que a gente vai fazer, tanto familiar, profissional. Familiar, a gente vê que muitas famílias, o grande problema maior é a comunicação, que eles não se conversam. As pessoas hoje em dia elas têm muito problema para falar, principalmente sobre o dinheiro dentro de casa, né? Então é a área que eu abordo. E eu constantemente tenho que falar de dinheiro dentro de casa, porque senão o pessoal tem esse senso de que é alguma coisa ruim tu ficar falando o tempo inteiro sobre dinheiro. Mas na verdade precisa ser falado como todas as outras coisas. Sim. E as pessoas têm uma certa limitação quando fala sobre dinheiro, sobre prosperar e coisa, porque muitas vezes ela tem algumas travas, né, que infelizmente vão impactando. Mas hoje eu vejo a importância da comunicação e tu saber transpassar de uma forma clara. Às vezes tu tem que amenizar, ou no caso passar de uma forma mais, como é que eu vou dizer, mais tranquila assim o que tu vai falar,
porque às vezes a pessoa acha que é uma ignorância, talvez ache que tu tá falando de um jeito que tá sendo ofensivo. Tá me chamando de ignorante? Não, eu digo principalmente isso que gera brigas dentro de casa, Sim. né? O jeito que tu comunica, às vezes, talvez é uma coisa básica, mas o jeito que tu comunica parece que tá sendo uma pessoa Arrogante. arrogante, brigona. Então, É porque ignorante a gente pode definir também, porque muitas pessoas entendem a palavra ignorante como sendo Como- uma ofensa, te dizendo assim, Aham. tu é burro. Não, aqui, é que tu realmente todos só não nós sabe, né? somos ignorantes em alguma coisa, porque ignorante é quando eu ignoro algo. Exatamente. Então, se eu não sei inglês, eu ignoro a língua inglesa, eu ignoro muitos conhecimentos. Então, eu sou ignorante em várias áreas. Então, quando se diz assim, você é ignorante, de fato eu sou em alguma coisa. Só que as pessoas usam isso pra tentar ofender o outro. Querer dizer assim, pô, seu exatamente. burro, né? Seu burro, alguma coisa nesse sentido, né? Não, vai lá. Não Mas quero. sendo mais objetivo, Uhum. eu entendo que a comunicação hoje, ela tem que ser um dos pilares principais da nossa vida, porque como tu transparece a tua mensagem, é como as pessoas vão entender, né? Então, em tudo a gente tem que estar sempre se aprimorando na parte da comunicação, porque as redes sociais é uma forma de comunicação, os negócios é uma forma de comunicação, tá comunicando um produto que tu tá oferecendo, a amizade é uma forma de comunicação, o Sim. familiar é uma forma de comunicação, e eu entendo que a gente tem que buscar a melhor forma de expressar e comunicar o que a gente quer, porque Sim. senão às vezes dá desencontros, né? A gente fala hoje em dia, mas na verdade, desde que o mundo é mundo, ele é formado através da comunicação. O que liga as pessoas, o que une, a gente aprende através da comunicação, seja ela verbal, não verbal, visual, que é olhando e aprendendo através do exemplo dos outros. O que me chamou a atenção no que eu estava falando sobre a questão de vendas, né? Entra vendas, é interessante, porque é que nem tu falou, a venda é nada mais como tu comunicar com clareza, não só aquilo que tu vende, mas também o benefício para a pessoa, ela conseguir entender quanto aquilo vai ter valor na vida dela. Por isso que às vezes o preço é só um detalhe, quando tu consegue transmitir de fato uma clareza sobre o valor, né? E a gente vê que a copy, né? Hoje a gente fala muito em copywriter, essa palavra a gente entende hoje, mas isso já existia desde de sempre. Porque se a gente for voltar, agora falando em questão de comunicação, lá atrás na civilização, antes de Cristo, já existia muito forte essa questão da comunicação, tanto que na filosofia se debatia sobre isso, se estudava sobre comunicação, porque lá atrás, até onde eu estava conversando com o David, já vou passar a bola pro Vini, que lá atrás tinha o que eles chamavam de sofistas, que os sofistas. O que acontece? Teve um tempo que a democracia, eles abriram para o público, eu acho que foi Roma, se eu não me engano, que eles em praça pública debatiam sobre assuntos e todo mundo que era cidadão, né, poderia opinar naquilo. Só que para te poder opinar, tu teria que saber se comunicar, saber falar sobre, né, sobre aquilo, sobre o que é que você estava querendo falar. Pode chegar, meu brother. Vamos colocar em... Convite. Eu achei que ia vir com o bem, mas não posso hoje bem. Tu tava pensando no beijo. Ele. Eu vi que o vai ser hoje lá no São Leopoldo, lá no agora fugiu o nome do rapaz lá. Que vai ser um evento hoje. No Luan vai ser. Daí eu vi que ele botou um coraçãozinho de bacon, né? Bacon é vida, né? É saúde. Falou o cara que pediu o combo fit. Bem conhecido. Não, mas é que nem trabalho. Tu corre de manhã pensando no bacon, né? Pra isso que tu corre. Bota o bacon na frente. Aí, meu brother. Eu gosto desse sanduíche. Ó, David, falador. Hoje veio com pão francês, ó. Sim, hoje Aquele dia era... E esse é o pão francês. Outro dia foi o francês que fez o pão. Não era esse, era outro. Hoje era um brasileiro. Esse é o pão francês brasileiro. Comunicação, né? Comunicação. Eu vou dar pausa lá pra gente poder comer e depois a gente entra de novo no assunto, né? Show. Porque eu me desconcentro. Não comer, comendo. Tem como eu falar comendo, né? Mas eu tenho uma tendência a
Até depois eu vou entrar nesse assunto que eu fiz um exame e mostro por que eu faço isso, a questão da atenção. Tu tá tirando tu tem que comunicar, cara, isso. É comunicação também, tu não falou explícito e claramente. Não ficar falando, vocês vão tirar foto agora. Comunicação? Não tem necessidade. Tá, mas assim acontece na vida real das pessoas, por isso dá briga nas famílias. Ah, não tem necessidade de eu falar, a pessoa tá vendo o que eu tô fazendo, mas às vezes a pessoa tem problema, que nem o Diego, de percepção e não viu, entendeu? O Né? guri já tava assim, ó, já. Entendeu? O braço na frente, nem viu. Entendeu? Isso aí tudo é comunicação. Ó, o Vini hoje vai ser malandro. Ele vai comer primeiro a salada de fruta pra não ficar pro final, porque senão depois pega ele no final de novo. O cortezinho. É o cortezinho do Vini. Eu vou lá, vamos usar. Consegue só um salzinho lá, por favor? Alcanço. Não, o Vini tava falando, comentando aqui que antigamente os reis... Pode ir, não, pode continuar ali. Ah, pode. Bom dia, Marcos, aqui com vocês, melhor corretor da sua vida. Estamos comentando sobre a comunicação, ela é muito importante, desde quando o mundo é mundo. Mas vejam, antigamente, os reis, eles tinham muito mais medo das pessoas que se comunicavam melhores com as outras. Eles sabiam que elas tinham algo a mais, que era a comunicação, e sabia se comunicar com o rei e se comunicava com o povo. Tem isso. Que muitas vezes as pessoas, assim, pode ter uma comunicação super boa e ter um intelecto muito avançado, mas daqui a pouquinho ela vai conversar com uma outra pessoa que não tem um intelecto que nem ela, e daí ela não se expressou. Quem vocês acham que é o burro? Tipo assim, é a pessoa muito inteligente ou a pessoa que não soube entender? O que tu acha, Igor? Olha, fica difícil de dizer, porque tá cada um numa fase, né? Não usaria também a palavra burro, porque até hoje eu me questiono, não sei o que o bicho tem a ver, cara, o que o bicho tem a ver. Eu acho que é porque ele dá uma empacada de vez em quando, talvez é isso que eles criaram uma analogia com o burro, exatamente. Né? Porque eu não sei, mas não sei te dizer. Mas claro que a comunicação... Mas daí entra a história do tigre e do burro, né? Aí tem a analogia do tigre e do burro, né? Não vou contar agora, mas é mais ou menos essa pegada, né? Eu acho que quem tá comunicando, quem tem um nível maior de conhecimento, ele tem responsabilidade sobre isso também. Exatamente. De olhar pro próximo e entender, pô, talvez eu que não tô conseguindo, que nem o David falou, acessar dentro do mapa mental da pessoa. É que nem quando eu vou conversar com meus filhos, eu tento entender assim, como é que eu vou explicar isso aqui pra eles, algo complexo, exatamente, de uma forma que eles entendam. Então o que eu penso? Meu filho gosta de jogo. Eu faço uma analogia do jogo e trago pra vida real. É como se fosse no jogo. Lá no jogo tu faz isso, tu ganha tal ponto. Na vida funciona assim. Para tentar explicar a questão do merecimento, por exemplo. Então eu pego itens que eles sabem e aí eu crio uma história para explicar dentro do mundo deles, né? E é isso, porque quem tem mais inteligência tem que também ao mesmo tempo ter esse entendimento de saber se comunicar. Por isso que eu volto e meus caros amigos, colegas aqui desse amanhã comentam que a comunicação é muito importante desde o início até hoje, e eu vejo que ela vai ser cada vez mais quando existir mundo, existir seres humanos, porque é a base de tudo, né? Saber se comunicar. Até a gente está aqui, olhei os vídeos dos últimos 4, esse é o 5º, você já olhou? Você não olhou? Volta ali no YouTube, ali, vai olhando, que tu vai ver o comportamento. Eu vejo o meu comportamento mudado e vejo também o comportamento, a evolução dos meus colegas aqui na questão da comunicação. Nem todos eu acho que estão evoluindo. Mas não, beleza, tá bom. Depois então o Igor aqui vai dizer quem que ele acha que não está se comunicando. É verdade, porque se tá falando tem que trazer, né? Na verdade foi uma brincadeira, mas tudo bem, não vou fazer afirmações. Tem que os dois olharam. Não, mas isso é outro ponto da comunicação. Toda vez que a gente fizer uma afirmação, a gente tem que entender que tem que ter uma base, um argumento por trás. Mas a grande maioria faz afirmações rasas. Eu acho que é assim. Tá, mas como é que tu sabe? Porque alguém me falou. Mas a pessoa não teve o trabalho de buscar em profundidade, pensar e raciocinar para ver se de fato faz sentido aquilo que foi afirmado. Mas é interessante. Era saúde. Isso. Não, seriam essas as minhas considerações, porque os meus colegas falaram muito bem, muito assertivo do que eles falaram, e eu trouxe, porque semana passada eu preguei num grupo em Parobé,
e estava falando sobre Miqueias. Miqueias é em torno de 740 a.C., na época do Império Romano, e o pessoal teve medo de Miqueias porque ele foi lá e anunciou, e proclamou, não teve medo. O rei teve medo e ele conseguiu comunicar com o próprio rei e com as pessoas de pouco intelecto. Sim, mas isso aí é algo que a gente também traz, porque, querendo ou não, a liderança é uma combinação de vários elementos que tu consegue na comunicação. Exato. Fazer com que uma pessoa se torne mais motivada, fazer com que as pessoas entrem junto, acreditem no teu projeto. Então isso, a questão das vendas, que nem o Diego trouxe, e também eu estava falando sobre lá atrás, os sofistas trouxe o Império Romano, porque lá atrás também eles tinham essa questão da democracia, que a gente se tem hoje também aqui, de certa forma, entre aspas, mas é para ser democracia, que lá naquela época, então, era voto popular. E daí o que fazia? Tu tinha que saber se comunicar para poder conseguir os votos das pessoas para que, né, fosse em prol do teu objetivo, digamos. Não é nem eleito, era a questão, eles faziam que nem aqui, vamos fazer uma votação, e aí eles tinham que se comunicar bem. Então lá atrás surgiu os sofistas. O que eram os sofistas? Eram pessoas que tinham uma excelente comunicação, só que eles não tinham, pela visão dos filósofos, eles não tinham um compromisso com a verdade. Então o sofista é o cara que sabia se comunicar bem, mas ele falava para quem pagasse melhor, mesmo se a tua índole não fosse tão boa, se o objetivo fosse só para benefício próprio. E aí os filósofos se incomodaram com isso, porque pensavam, não, peraí, os caras eles têm uma arma, porque querendo ou não a comunicação ela é uma arma eficaz, que consegue manipular todo um sistema. E eles então, né, se juntaram ali para criar uma estrutura para ajudar as pessoas a entender como é que funcionava o raciocínio lógico. E daí entra Sócrates e Platão, que eles criam a questão da retórica. Retórica, e dentro da retórica ali foi se desenvolvendo maiêutica, outras formas de raciocínio, a lógica também, que o David falou semana passada, para ajudar as pessoas a conseguirem observar isso, para entender, que nem tem o argumento. Cara, o David até falou, né? Às vezes o teu argumento tá certo, mas a conclusão tá errada. Ou às vezes o argumento tá errado, mas a conclusão tá certa. Então tem coisas que a gente precisa aprender a olhar, até pra gente aprender a pensar melhor. Então vou passar ali, quer complementar, David? Diego, Queria complementar? A gente vê um exemplo de comunicação se usada da forma errada, a gente vê que na verdade para nós é errado hoje, né? É a questão do Hitler, né? O que ele fez nada mais foi do que comunicar um ideal, um idealismo dentro do país que seria Sim. eles a raça. Esse é um grande exemplo, como ele era um bom comunicador, conseguiu persuadir, manipular todo um sistema em prol do objetivo dele. Era isso que eu queria E não só ele, né? Se a gente for ver na história, vários marcos, tem Martin Luther King, olha o grande exemplo que ele fez. Ele tem um discurso que eu não lembro, não vou falar em inglês, que eu não sei pronunciar, mas eu tenho um sonho. Alguma coisa assim, eu tenho um sonho. Então, cara, é um grande discurso que mudou, que até hoje é falado. Os livros não deixa de ser uma comunicação de uma pessoa, como a gente comentou, que estudou e colocou ali de forma clara, alguns específicos, nem todos são claros, porque eu já fui ler livro de filosofia que, meu Deus do céu, parecia que tá lendo inglês. Cara, pensa numa tristeza. Aí o professor Clóvis fala isso, né? O professor Clóvis de Barra diz assim, ó, tu imagina só pra ler aquilo, só ler e ter que entender, tu já acha ruim? Tu imagina o cara que teve que criar aquilo. Ele fala, né? O cara teve que pensar e escrever aquilo, e tu só lendo tu já não entende, então tu imagina como é que era a cabeça do cara. Fala, David. Loucura, né? Não, eu tava refletindo enquanto o Diego falava, enquanto todos nós falávamos, a gente comunicava algo, eu tava também prestando atenção, e daí eu lembro que quando eu fui na minha mãe, o que acontece quando tu consegue compreender que a comunicação é importante pra tudo? Eu fui um dia na minha mãe, e daí chegando lá, a minha mãe tava com a minha tia em casa, assim. Estavam de tardezinha. Eu cheguei lá, a gente começou a conversar. E era na época da jabuticaba. Tinha um pezinho de jabuticaba lá, com as jabuticaba no pé.
E a mãe, filho, tu tem que vir pegar umas jabuticaba, que senão vai cair tudo do pé, e leva pra ir, senão não vai dar pra aproveitar. E eu olhei pra ela, ô mãe, mas é difícil de apanhar e deixar guardado, assim, se precisar, pra não deixar cair, né? Que daí eu não preciso vir apanhar, né? Daí ela olhou assim, deu uma risadinha e foi pegar, sabe? Porque o que acontece? Às vezes a gente acaba comunicando o que a gente quer, né? Mas muitas vezes a gente consegue fazer aquilo que a gente, por exemplo, quer comunicar. Outro exemplo, quando eu fiz a pergunta pra ela, né, em questão da jabuticaba, por quê? O que eu quis trazer com essa história? Teve um dia que eu tava lá com elas, a minha tia, da frente da casa da minha mãe tem a minha tia. E ela realmente começou a falar comigo situações que ela falou que não se sentia confortável com outras pessoas. Então a gente já começa a compreender a importância da comunicação também no ambiente. Então, para cada ambiente existe um jeito de falar, um jeito de ouvir, que a comunicação também é que nem. Não é só falar aqui, não é isso que eu estou fazendo. A comunicação também tem a ver com ouvir. E daí a minha tia falou: Ah, David, vou te falar algo que eu nunca falei para ninguém. Porque eu sinto confortável, eu sinto que eu posso contar isso contigo. E daí ela me contou e tal, uma história bem legal, bem emocionante. Por quê? Por que eu trago essa história? Porque muitas vezes a gente tá ali com as pessoas, tá aqui nesse meio, conversando, mas também não tá ouvindo, né? E a comunicação é ouvir, também para poder trazer a forma de um pensamento com um raciocínio mais lógico para tentar trazer uma clareza para a pessoa que vai receber. Daí nesse dia lá, né, com a minha tia, elas falaram: Nossa, David, como tu mudou tanto, né? Por que tu não estuda pra ser psicólogo? Porque tu ouve muito bem as pessoas, tu sabe o que vai falar. Sabe, e é isso que eu quero dizer, que às vezes só a forma de eu me comunicar, de eu prestar atenção, de parar pra ouvir as pessoas, de falar o que é importante, as pessoas também eles acabam te vendo como uma outra coisa. Isso é a comunicação, é isso que ela faz com a gente. O Vini falou lá que os reis, então a forma que os reis conseguem colocar a comunicação deles mais clara, as pessoas já veem ele com um outro poder. Então a comunicação é muito poderosa para quem utiliza para o bem e também para quem utiliza pro lado ruim das coisas, né? Sim. Porque ela serve tanto para nos curar, tanto para nos ferir também. Exato. Então a gente tem que analisar o que vai ser falado. E eu trago mais uma história pra gente falar, que tu falou, Igor, das crianças, de trazer a analogia, né? E lá em casa também, como eu tenho uma criança pequena, tem a Iris, muitas coisas que eu falo, não é o que ela entende, mas é muitas coisas que eu falo, de palavras, não é talvez o que ela vai entender. Mas em si é aquilo que eu não tô percebendo em mim, que é o não verbal. Então, às vezes, quando eu tô numa situação meio frustrada, eu não percebo como tá a minha fisionomia não verbal. Então, aquilo é uma comunicação que a criança internaliza para ela. Então, opa, meu pai tá falando assim, então assim, significa que ele tá bravo, ele tá frustrado. Então, ela acaba comunicando aquilo internamente. Por isso que é muito importante essa comunicação interna, a gente saber o significado das palavras, saber o que é estar frustrado, saber o que tá com raiva, identificar nossos sentimentos, porque isso ali vai fazer com que a gente consiga também falar das nossas próprias emoções. Isso é bom. E daí, lá com a Iris, refletindo agora, eu escrevi que eu até escrevi um tópico, porque a comunicação tu comunica, depois tu pensa, depois tu sente. Eu escrevi essa ordem aqui. Porque quando tu comunica alguma coisa, tu acaba pensando sobre aquilo que tu falou. Depois tu acaba trazendo um sentimento daquilo, e daí esse sentimento te traz uma linha de raciocínio, chegando a uma conclusão, talvez uma premissa. Isso, talvez uma premissa certa no final, ou talvez um julgamento errado sobre a situação. Sim. Então isso a comunicação vai trazendo pra gente clareza, cara. Ah, será que eu me comuniquei bem? Será que eles compreenderam o que eu falei? Daí tu vai sempre trazendo essa autoconsciência para poder comunicar sempre cada vez melhor, pensando, analisando, e é libertador. E a principal, qual que seria, na visão de vocês, a principal comunicação? Porque existem várias, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui. Na vida a gente entende, até Napoleão Hill escreve, mas antes dele já escreveram. Pra gente conseguir alguma coisa na vida, a gente tem que querer essa coisa. Quer ter um objetivo. Napoleão Hill vai falar em principal objetivo definido, né? Que tu saber aquilo que tu quer. Só que acontece, como a gente
não entende sobre comunicação, principalmente comunicação interna, que é eu me conhecer, eu comigo mesmo, muitas pessoas vivem na confusão. Que é que nem tu falou, a gente tem que aprender a se comunicar primeiro com a gente. Entender o que é de fato aquilo que eu sinto, entender sobre as emoções, inteligência emocional, entender sobre pessoas, entender o funcionamento do nosso corpo. Só que a gente às vezes está tão preocupado olhando para fora, né? Eu preciso ganhar a vida, né? A gente é inserido no mundo e muitas pessoas não tiveram a oportunidade de pensar nisso, né? De buscar isso. Às vezes foi largado ali, amigão, tu te vira, né? Vai acontecendo várias coisas na nossa vida e a gente não aprende. Tanto que hoje, falando em questão de traumas, a maioria dos traumas é o quê? Quando a gente é pequeno, a gente não tem consciência daquilo que está acontecendo e a gente não sabe simbolizar. Então eu não sei o nome daquele sentimento que eu estou sentindo, eu não sei aquilo que me aconteceu. E aquilo fica guardado no inconsciente. Só que se não tem nome, como é que tu vai achar o arquivo dentro do teu computador? Tu entende? É tipo como se fosse jogado uma pasta com um arquivo lá dentro que não tem nome, não tem nada. E daí tu fica pensando assim, cara, tem alguma coisa que tá me causando problema, só que eu não sei o que é. Inconsciente. Tu sabe que tá inconsciente guardado aquela pasta, só que tu não sabe o que é. Então assim são as nossas experiências quando a gente é pequeno, assim são os traumas, assim são as nossas travas. Tem gente que diz assim, cara, eu tô sentindo ansiedade, mas eu não sei nem porquê, porque na verdade é inconsciente. Por quê? Vai somando tudo isso e vai sendo guardado dentro porque tu não sabe dar nome para aquilo, tu não sabe o que é aquilo. E muitos adultos ainda continuam fazendo isso. Por isso que eu trouxe essa história, porque muitas vezes a gente tá tendo as experiências e não se questiona. Por que eu tenho medo de fazer isso? Antigamente, por exemplo, eu tinha problema em gravar. Cara, me causava um incômodo muito grande gravar. E eu pensava, cara, e aí vem a questão, o que está acontecendo? Por que eu tenho esse problema com a câmera? Porque na verdade a câmera é só a câmera. Mas e por que me traz essa emoção? Por que eu sinto essa angústia? Por que eu sinto esse nervosismo? Por que eu não... Aquilo vai fazer o quê? Que eu trave, que eu não siga, que eu não avance. Então na vida é muito... Deixa eu só falar uma citação. Pode fazer, pode falar. É importante porque eu lembrei agora de uma citação do David Goggins. O David Goggins tem uma citação, tem uma frase que ele fala que é assim, a comunicação mais importante que você vai ter é aquela consigo mesmo. Exatamente. Então, agora eu tô falando, eu lembrei, cara, depressão, saúde mental, tudo tem a ver com a comunicação. E eu comigo mesmo. Sim. Tu entende? Que daí vamos levar ainda um pouquinho mais aprofundar nesse tema que Freud, quando estava estudando a mente humana, ele dividiu em 3 partes. É uma coisa só, mas ela tem distinções, é dividido porque existe o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. E geralmente a maioria dos atritos que a gente tem é a nossa consciência com o nosso inconsciente. Aquela angústia que tu sente sem saber por que tá sentindo, aquele medo irracional, porque o medo, por exemplo, parecer um leão que dentro é natural, que eu vou jogar vocês na frente primeiro, tô brincando. Não, pode ser, dependendo do meu estado, da minha comunicação comigo mesmo, eu pego aqui a colher, aqui, vamos se molhar, não tem a faquinha do Vini, mas entendeu? A tendência é o cara, né, inconscientemente pega a carne. Quem correr mais que ganha. Consegue repetir como é que é as 3 ali? Consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Isso foi a primeira divisão que ele fez. Aí depois ele vai dividir, essa é a divisão... Agora me apertou. Mas isso ele, né, chegou nessa primeira conclusão. Depois ele entendeu que existia uma energia, que daí é a divisão... cara, agora me veio. Essa é a divisão tópica, né, que ele dá o exemplo do iceberg. Então ele desenha como se fosse um iceberg. O nosso consciente é só a ponta. E aí o pré-consciente é aquilo que está um pouquinho abaixo das águas ali, e o inconsciente é tudo aquilo que, cara, é infinito para baixo, né? Tu não tem ideia do que é. E depois ele dividiu essa questão da pulsão, que é a energia que vai comunicar entre esses 3. E a maior parte dos atritos acontece nessa treta ali. Que nem aquele abraço que o Vini dá, né? Que ele faz aqui. É que na verdade a pulsão, ele deu o nome de pulsão, é como se fosse a energia, tu entende? Sabe assim, quando tu tá, cara, hoje eu tô com muita energia, tu tá com uma pulsão. Aí, vamos lá, o professor vai dizer que existe a libido, existe o tesão, isso tudo são pulsões, entendeu? E nós somos movidos por isso. A energia, nós somos movidos por isso. Tu é movido pelo teu desejo de alguma coisa. Todos nós temos desejo de algo. Então acontece essa comunicação a todo momento, internamente está acontecendo. O que vai fazer eu alcançar meus objetivos ou não é como essa comunicação está acontecendo. Por isso que eles falam assim, simplificando daí na comunicação, para a gente conseguir alcançar algo, a gente precisa convencer o meu inconsciente, minha parte interna. Porque eu dizer que eu quero ser milionário, todo mundo quer. A consciência vai te dizer, cara, conscientemente, eu quero
emagrecer, eu quero ser mais próspero financeiramente, eu quero, consciente. Só que por que isso não acontece? Porque quem está dominando o jogo é o quê? A comunicação interna. É o inconsciente. Tu precisa fazer aquilo enraizar lá dentro e tu acreditar em ti mesmo, que é a autoconfiança. Daí, quando tu acredita, tu gera essa autoconfiança e dizer, cara, agora eu vou cair pra dentro e vou fazer o... Ninguém segura. Por quê? É tu a única pessoa que pode segurar, é tu. Tô falando fazendo coisas dentro da lei, também não é fazer coisa errada e não querer que os outros te segurem, né? A lei segura, se tu pisar fora da linha. Mas, entendeu? Essa questão dos objetivos geralmente é isso. É essa treta da nossa comunicação interna. Então, se fosse para mudar se fosse pra gente dar uma sugestão, primeiramente essa comunicação interna, né? Aí entra autoconhecimento, como a gente sempre Que não fala. tem como escapar. Autoconhecimento. Porque como tu vai conhecer, como é que a gente conhece uma pessoa? Conhece através do quê? Da comunicação. Uma coisa interessante foi sábado, o Celso, nosso amigo Celso, ele fez uma caixinha de pergunta. E na caixinha de pergunta ele fez a pergunta assim, como você me conheceu? E eu fui lá e respondi, ainda estou te conhecendo, mas um local específico foi no Hotel Locanda. E quando ele falou isso, ele deu uma autorreflexão pra mim, que foi na resposta dele, que ele falou, cara, a partir do momento que tu busca se autoconhecer, tu passa a conhecer as outras pessoas. Exato, só que aí entra também naquilo que tu falou, que nós estamos nos conhecendo também. Sim, então, porque daí é uma fase que... É uma fase. Aí eu conheço a pessoa. Não, amigo, tu não conhece. Tu conhece uma parte daquilo que tu consegue absorver sobre a pessoa. Mas em profundidade, talvez nem a pessoa ainda se conheça. Então como que tu vai conhecer? Tu entende? Então a gente tem essa tendência. E a comunicação é como se fosse uma frequência. Por exemplo, a gente está aqui todos conectados, por quê? Por causa da nossa comunicação. Sim. Por causa que o Diego comunicou aquilo que são os ideais dele, os valores, tu comunicou os teus ideais, o Vini, e a gente se fechou nessa sintonia. Tem pessoas que estão hoje conversando na AM, e chiado. Tá com a AM, sintonizado na AM cheira. Como é que as pessoas vão te entender? Nem tu não se entende, só tá escutando ruído. Por isso que a gente vai, o que eles falam de frequência é isso. É quando a gente vai pegando a nossa mente, nível de pensamento, raciocínio, e vai colocando numa frequência. E aí tu vai sintonizando a tua rádio com outras pessoas. Então as pessoas conversam, tu sente afinidade. Bah, que legal que o cara falou. Eu gosto de conversar com essa pessoa, porque está conectado na frequência. Então às vezes não é o problema assim, eu gosto ou não gosto. Não, às vezes é só nível de frequência. Sim. Por isso que quando a gente vai mudando autoconhecimento e a gente às vezes não faz mais questão de sentar na mesa com algumas pessoas, não é que eu sou melhor, eu sou pior, não. É porque aquilo que tu vai falar não vai fazer sentido para as pessoas e aquilo que elas vão falar não vai fazer sentido para ti. Eu vejo isso muito na minha vida, que, cara, eu fui seguindo o meu caminho. Que nem um dia, né, quando a gente foi montar o café, lembra? Começou o café primeiro, era eu e o Vini, o David nunca podia, depois era eu, o Vini e o David, e um dia tu chegou e disse assim, o Diego quer ir no café. Lembra do que eu falei pra ti? Ou tu não lembra? Lembra que tu falou assim, o Diego comentou que ele também quer vir participar do café, que o Diego na época não vinha participar do café com a gente, né, lá atrás. E eu falei assim, cara, eu não vou impedir ninguém de vir no café. Se o cara quer, eu não posso impedir, eu tô correndo. Se ele tá correndo junto e alcançar na corrida, tá tudo certo. Agora, eu não vou ficar puxando as pessoas que não querem correr. Sim. Então é isso que eu vejo hoje, cara. As pessoas têm que querer. Sim. E eu vejo muitas pessoas que desperdiçam oportunidade por não ter esse senso de querer. Ou entender que aquilo que tu tá falando, é importante. Que aquilo vai te ajudar de alguma forma. Então, às vezes, tu gasta a palavra, que daí eu vou entrar na Bíblia de novo. Cara, eu vou ter que ler a Bíblia, porque eu cito tanta Bíblia. Né? Eu cito tanta Bíblia que fala assim, não dê pérolas aos porcos. Que é mesmo essa questão. Por isso que hoje eu optei, a gente tá optando. Cara, eu venho aqui e falo no meu canal no YouTube. Eu falo aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, tá tudo certo. Eu vou começar a produzir conteúdos no Instagram daqui um tempo. E é isso, porque ali é o meu local de falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Quem gosta, segue, velho. Quem não gosta, tá tudo certo, segue a tua vida. Que é a mesma coisa da frequência. Porque muitas vezes tu tá nos ambientes e tu quer ajudar todo mundo. A gente tem esse desejo, né? Cara, tá vendo o amigão fazendo uma coisa errada, tu quer chegar pro teu amigo, tu quer falar pra ele. Só que às vezes ele não quer, velho, tu é chato, tu entendeu? Porque ele não tá na fase de escutar aquilo que tu tá falando, nem vai entender. Ele vai dizer, pô, tu é chato. Não, mas é verdade. Acontece muito. Só que daí tu tem que ficar na tua, segue a tua vida e vai fazendo, na tua vida e vai fazendo pra ti. Aí as pessoas vão observar que é o teu caso lá, vão dizer, deixa, tu tá mudado, cara. Eu gosto de falar contigo porque tu me traz uma reflexão. E eles vão te buscar. Aí sim é o momento.
Lembrei do filme Soul. Tá, eu Não, tinha que eu estar com não o vou- microfone. Vai lá. Não, eu lembrei porque... Passa pra ele Tá lá, bem. ele lembrou e tá ali Não, falando. é que daí é muito Eu legal. não vou falar, é, que mas falando. é que daí é uma comunicação. Sim. E esse filme Soul é bem interessante que esse rapaz, ele vai cortar o cabelo numa barbearia que ele corta há anos. Anos e anos. E sempre que ele ia cortar o cabelo, ele falava sobre o que ele gostava. Tipo, do sonho dele, de fazer, cantar, de participar de grupos, de participar de grupos de música. Que ele tinha um sonho, um desejo dele. Então ele só falava sobre aquilo. E as Sim. pessoas já estavam enjoadas, eles não queriam, entendeu? Tipo, ele já, cara, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma frequência, as pessoas às vezes não se importam. Até o momento que deu uma reviravolta, né? Entrou outra pessoa dentro do corpo dele. E essa pessoa começou a falar de espiritualidade. E daí as pessoas... Mas antes dela falar sobre esse mundo que as pessoas ainda não compreendiam, ela pegou um pirulito e começou a chupar, né? Eu acho que era um pirulito no filme. E começou a chupar. E daí ela começou a falar as coisas e tal. E ficou horas e horas e horas. O barbeiro que estava cortando o cabelo se apaixonou pela história. As pessoas estavam tudo olhando para ela. E... um até olhou, cara, o que tem nesse pirulito, né? Porque queria chupar o pirulito, porque ele começou a ouvir coisas que nunca tinha ouvido da boca da pessoa que estava ali diariamente. Não vou dizer diariamente, mas vamos dizer uma vez por semana. Vamos supor, cortar o cabelo. O Vini corta uma vez por semana ou 2 vezes na semana? Uma vez. Então é isso aí. Então, às vezes, a gente identificar essa frequência, né? E entender que, às vezes, o que a gente vai falar... tem que ser algo importante que nutre as pessoas. Normalmente a gente fica falando de coisas que não faz mais sentido. Irrelevante pros outros. Na verdade, sempre nós temos a tendência de pegar aquilo só que nos serve. Todo ser humano tem esse lado egoísta, né? Isso. Mas eu entendi o que quis dizer, é não também ficar batendo nessa tecla. Exato. Isso acontece muito, sabe o que acontece? Às vezes as pessoas vão falar comigo, estão conversando comigo ou falam assim, nossa, mas não foi isso que tu falou comigo 1 ano atrás. Eu disse, mas Glória, eu quero chegar e poder falar aqui na mesa e ser ao contrário de que eu falei mês passado. E não tem problema com isso. Desde que o que eu esteja falando hoje eu acredito ser melhor do que antes. Mas as pessoas têm essa tendência de ser fixos, que daí existe, né, o livro da mentalidade fixa e de crescimento. Porque as pessoas vivem como se fosse um bloco. O cérebro, como a vida fosse um bloco. Que as coisas são assim e assim vai continuar sendo. Só que a gente pode mudar, cara. A gente pode pensar diferente, a gente pode ouvir a opinião do outro. Hoje eu dou minha opinião aqui. Talvez quando eu chegar em casa que eu for editar, eu digo, nossa, como eu falei algo que não faz sentido. Poderia ter melhorado, eu nem concordo mais com isso. Tu entende? E não tem problema. Isso não é tu ser uma pessoa que não tem palavra, pelo contrário, na verdade, tu tá buscando evolução. Com certeza. Eu quero poder, que nem tu falou, cada vez que eu for cortar o cabelo, eu poder falar de coisa diferente, ter um assunto diferente, ter uma história e ter um aprendizado novo. Com certeza. Que daí demonstra que eu tô buscando essa minha evolução, essa minha busca. E a comunicação faz com que a gente preste atenção mais às pessoas e comunique aquilo que é importante também, né? Sim. Não que seja que é importante, mas não que talvez seja importante pra ti, mas que seja importante com que aquilo que a pessoa tá falando. Sabe? Boa. Tipo assim, não trazer, não, eu acredito que isso é importante do meu ponto de vista, que se tu fizer isso e aquilo, muda. Não. Percebe, ouvindo que a pessoa comunica, e dentro daquilo tu traz aquele questionamento, né, de tipo assim, ó, cara, isso com aquilo que ele tá falando faz sentido? E daquela conclusão, né, não ser afirmativo, mas tu conseguir entender o que a pessoa tá passando, porque daí tu traz algo interessante que vai nutrir esses pontos de vista. Isso. E vai deixar ali um questionamento. Sim. Não um ponto que tem que ser seguir, que tem Fixo, que ser certo, né? Mas isso me fez refletir agora o que tu falou. Porque existe, todos nós temos a tendência a ser egoístas e Sim. querer ouvir só aquilo que nos serve. O mundo Sim. é assim, as pessoas Sim. vivem... Por isso que às vezes a gente fala assim, cara, vai e se expõe, porque é só tu que vai dar importância pro teu erro. Se tu falar Sim. alguma coisa errada agora, é só tu que vai ficar se martirizando, que é Sim. os três ali do consciente, inconsciente, pré-consciente, tu vai ficar te martirizando. Daqui a uma semana ninguém tá mais nem aí pra ti, cara. Então continuam correndo atrás dos problemas dele. Verdade. Só que a gente fica se punindo, meu Deus, falei errado agora, o que as pessoas vão ficar falando de mim? Cara, esquece, as pessoas estão preocupadas com a vida delas. Elas não estão nem aí pra ti. Gravando. Só esses tapinhos agora também já não... Que loucura! Uns picazinhos. Que loucura, meu irmão. Ah, ainda bem que Celular, tem o celular do a Diego. câmera parou de comunicar o que tinha acontecido. Não, a gente entrou tanto no assunto, cara, que passou, velho. Muito bom, né? Passou. Não, trazendo essa questão do hater, eu fiquei refletindo. Eu tenho muitos haters, já tive bastante e espero ter mais. Glória.
que acontece quando a gente tem o hater? Na verdade, o hater ele tá comunicando algo que ele mais admira em ti, só que ele comunica de uma forma negativa, né, para te atingir. E daí, nesse caso, quando a gente trouxe, o Diego falou sobre o hater lá e sobre os aprendizados que ele teve lá com o cliente, a gente tem que entender pelo lado positivo que o nosso cliente é esse tipo de cliente que a gente quer atrair. Claro. Isso é positivo. Sim. Então, se ele exigiu, mano, tem que entregar o melhor que tu pode. Isso aí. Show. Hater é aquele cara que tá na rede social só pra tucanar a vida dos outros e te testar. Porque, na verdade, são pessoas que talvez não tenham o resultado que tu tem e elas estão ali te observando pra ver se elas conseguem te atingir de certa forma. Por exemplo, vai ver aconteceu comigo semanas atrás, dentro de um anúncio de um criativo no Facebook, onde um hater veio e falou pra mim, só que ele já conhece o processo de atendimento, porque senão ele não teria falado aquilo. Se pedir 30% de entrada, isso aí é golpe. Cuidado, cai quem quer, né? Ele falou, né? E eu fui lá, cai quem não pesquisa. E fiz uma afirmação, né? Ele disse, mas é fácil comprar perfil fake. Entendeu? Porque tem como tu criar perfis de pessoas comentando numa publicação. E eu falei, cara, na verdade, quando ele tá comunicando isso ali é porque, na verdade, talvez no trabalho dele internamente, ele não tem esse resultado. Daí ele vai lá no do ciclano, que tá tendo um resultado X, e comenta o que ele tá tendo. Que é sempre sobre o que ele tá tendo de resultado. E daí quando tu consegue identificar essa comunicação, tu busca pensar, refletir e traz a pergunta pra ele de volta, né? Sim. Sempre faz uma pergunta ou faz algo pra ele se questionar. Sim. Que os haters, cara, é que nem tu falou. Quanto sempre mais sobre ele. E quanto mais brilho, mais tu destaca, né? Aquele que prega o que mais tem um ditado, acho que é o... Mais se destaca martelado? Tipo assim, eu prego... Tem um ditadozinho ali que eu nem lembro agora, mas que o prego... Mais se destaca, mais martelada leva. Então algo assim. É tipo assim, tu tem que dar glória quando acontecer isso, porque é sinal que tá crescendo. Tá crescendo. E Sim. quando tu tá crescendo, acaba incomodando outras pessoas que não estão crescendo. Sim, por isso que eu vejo que eu ainda tô pequeno, que não tem hater. Porque... Não, já aconteceu, aparecia um outro ali fazendo comentário, mas é que daí é a questão da comunicação. Talvez aquele vídeo, aquele corte ficou de uma visão, e daí tem que contar com o entendimento do meliante para captar aquilo que eu quis dizer. Então, às vezes tem isso também, às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa capta de outra forma, né? Que é o que o Diego estava falando também, às vezes tem a questão do entendimento de cada um. Mas isso é legal que o Diego trouxe também antes ali, que eu vejo, que é a questão de comunicação. O Vini, não sei, eu vou falar, daí depois tu complementa alguma coisa. Pouco comunicativo. Isso é uma afirmação. Por que fez tal afirmação? Poxa, pouco comunicativo. Tu se acha que tá pouco comunicativo hoje, Vini? Não, pior que não. Tô escutando mais do que falando, né? Por causa que a gente trouxe a questão da comunicação e muitos pontos que vocês trouxeram aqui, eu acredito que não precisava eu falar de novo. Eu trouxe aquele outro ponto na área um pouco mais da espiritualidade, para não ficar muito retórico, muito repetitivo. Tá, muito bom. A minha filha olha os vídeos comigo. E teve um dia que ela falou assim, mãe, aquele ali não vai falar. E era tu. Tô te falando. Mas eu vi... Mas eu claro, vi... Sexta-feira terminei de assistir os 4 episódios anteriores e eu vi mesmo que eu falo pouco. E até eu comento mesmo que eu sou uma pessoa envergonhada, uma pessoa tímida. E eu sempre procurei escutar mais do que falar. Porque ao mesmo tempo, quando eu falo, eu procuro falar uma certeza, assim, sabe? Que daí eu gosto, claro, que tem muita gente que gosta de falar, gosta de se expressar, e eu falo bastante. Mas aqui eu vejo que eu estou no meio de pessoas intelectuais, pessoas altamente capacitadas, daí eu gosto de escutar mais, entendeu? E anotar também. Agora deixa eu fazer uma pergunta, será que é tu que fala pouco ou é a gente que fala demais? Eu não... Eu quis afirmar isso. Eu não... As pessoas...
entenderam. Que eles falam muito mais do que eu. Faça uma votação ali, mas vou pedir desculpa, porque às vezes eu acabo monopolizando o microfone. Desculpa. Eu sei que às vezes eu me excedo aqui. Não, mas só que chega a ser até engraçado que eu sei que eu falo bastante, mas a cada dia que passa eu tô tentando falar um pouco menos e escutar mais, porque eu trabalho com vendas. E hoje, no mundo atual, e eu não vejo só hoje, agora cada vez mais escutando o Igor, escutando o pessoal, mas o Igor traz bastante dos filósofos, da psicanálise, dos filósofos antigamente, que as pessoas que escutam mais, elas conseguem, eu vejo que conseguem se comunicar melhor, que tu consegue ver realmente quem é a pessoa, quem não é. Que nem eu trabalho com vendas, né? Falei antes ali. E eu muitas vezes não conheço o cliente, até o cliente agora de sábado ali, primeira vez que a gente já está 2 meses conversando. Sábado agora que a gente sentou para conversar. E eu falo bastante. E assim, mas eu precisava conhecer ele, quem que ele era, quem que não deixava de ser. Porque telefone é uma coisa, mas pessoalmente é outra coisa. E eu fazia perguntas indiretas, perguntas abertas, para mim saber quem que ele era, para mim conhecer ele mais. Sim. E foi assim. Levou 2 horas a nossa conversa. Sim, isso é bom. Porque assim, ó, gente, é muito legal. Muito legal que eu podia começar a falar e não parar mais. Mas só que não. Daí o Tony com o cliente já começa. Daí eu, Marcos, tu tá numa venda. Daí o que eu procuro ser? Procuro ser um maestro. O que é um maestro? Uma orquestra. Maestro é aquele que tem todos os instrumentos, todos os. Agora fugiu o nome lá, que tu vai, agora tu fala, agora tu volta, sim, agora tu dá uma enxergada nele pra ver que realmente até onde é que ele vai, onde é que ele não vai. Daí tava um casal ali, são pessoas até aqui de igrejinha, até antes mandei um áudio pra eles, e são pessoas inteligentíssimas. E daí vem um pouco do que você estava comentando ali na parte dos haters. E eu vejo assim, que nem a gente quer subir de nível. Eu vejo assim, quero trabalhar cada vez mais com alto padrão, mas vou continuar ainda com minha casa e minha vida. Mas pro alto padrão, tu já lida com outra classe, um outro tipo de pessoas. Exigentes, né? Totalmente exigentes. São pessoas que realmente ali, tu vai falar demais, meu amigo, muito obrigado. Vou te agradecer e depois nunca mais te responde, porque tu tava com aquela tua ansiedade dentro de ti, tu quer falar. Não, isso é bom, eu falo para as pessoas têm que botar para fora, Mas ao mesmo tempo, assim, eu vejo que eu tô mais escutando vocês que eu gosto, tá? Vocês são pessoas que eu levo tudo aqui, ó, anoto aqui, levo pra minha vida. Porque vocês trazem esse conhecimento, cada um na sua área. Por isso que eu falo um pouco menos, tá bom, gente? Mas eu falo. Tu viu? Oi, Iris, um abraço, bela Vini. Resposta. Parabéns, Vini. Mandei um abraço, viu? Ele deu o nome dela, Iris. Quando eu falo, eu falo. Isso aí não, muito bem respondido, Vini. Muito bem respondido. Trazer Cara, eu tava estudando naquele livro de vendas lá e eles falam muito sobre isso. Porque existe vendedor e existe profissional de vendas. O vendedor é o cara que ele tá ali só para oferecer o produto. E o profissional de vendas é o cara que ele tá ali especificamente para resolver o teu problema. E tu tá sendo hoje, até é interessante a gente trazer o que é a questão das perguntas abertas que tu falou, né? Sim. Que no caso é tu deixar o cliente responder o que ele... Tu faz uma pergunta aberta, vamos supor, o que tu faz da vida? Aí a pessoa vai responder dentro da realidade dela. E existe a pergunta aberta e a pergunta fechada. A pergunta fechada seria tipo assim, tu tem 25 anos hoje? Daí ela vai ter que responder com sim ou não. Entendeu? Então, o profissional de vendas, ele vai buscar cada vez mais deixar o cliente responder o que ele precisa. Que, no caso, muitas vezes a gente não quer escutar, né? E é aí que entra o cara que só quer vender. Ele vai te perguntar, esse produto resolve o teu problema? Daí tu vai falar, sim. Tu quer levar ele hoje? Sim. Não. Sim. E é aí que entra a questão do cara saber escutar as pessoas, né? Deixar elas responder por si só. E aí que entra as pessoas extremamente exigentes, né? Eles querem... Geralmente eles já sabem o que querem, geralmente. Eles já têm uma ideia. E tu tem que entender eles, né? Escutar. Tem um joguinho, agora deu a entender que tem um joguinho que a minha filha tava jogando no tablet esses dias. E ela ficou muito feliz. Ela disse assim, nossa, tá acertando todos os meus personagens favoritos. Eu disse, minha filha, não é ele que tá... Não é o jogo que tá acertando, é tu que tá dizendo. Como é que funciona?
Começa assim, seu personagem favorito é menino ou menina? Aí tu põe. Ele é real ou é de algum desenho, alguma coisa assim? Tá, não é. E aí ele começa a ir pegando as informações. É anime? É um desenho de tal coisa? De que ano? E tu vai respondendo, vai respondendo, vai respondendo. Cara, depois no final é lógico que vai chegar no teu personagem favorito. E ela ficava muito surpresa, ela dizia, nossa, acertou de novo, tá lendo a minha mente. Eu disse, não, é que tá te fazendo perguntas e tu tá entregando as informações. Entendeu? E é isso que é o que o Vini falou. Às vezes falta a gente, às vezes, ouvir e aprender a fazer perguntas, que eu acho que é o que o David ia entrar, não é, David? Sim, na verdade eu ia trazer um ponto que eu achei interessante de vendas, né? Inclusive, ontem eu falei um pouco sobre vendas numa mentoria que eu fiz. E eu trouxe esse lado, assim, mais racional da venda por trás. Porque como a gente trabalha vendendo o nosso serviço, vendendo os nossos produtos também, a gente tem que estudar, a gente precisa se profissionalizar, virar um vendedor, virar um especialista em venda. E nesse caso tem 3 coisas que fazem, né? Pelo menos no WhatsApp a gente conseguiu compreender, que faz com que o cliente às vezes ele não compra de ti. Porque se ele já entrou no teu canal ali de atendimento, é sinal que ele já demonstrou um interesse, né? Senão até porque ele não entraria. Claro. E daí ali dentro, às vezes no WhatsApp, o que acontece? Muitas vezes o nosso cliente, olhando para o negócio hoje que a gente tem, muitas vezes o cliente não compra pelo fato que ficou 3 coisas. Eu não anotei, mas eu consigo trazer agora, que é uma das coisas, não ficou claro a mensagem, a comunicação, porque tu não soube escutar, que nem o Vini falou, tu não soube escutar, não ficou claro o que tu queria passar. Outra, os benefícios do teu produto tu não soube transparecer para ele, identificar. E o terceiro é que ele sempre utiliza, não tem dinheiro, né, nesse momento. Normalmente eles não compram por uma objeção de não ter dinheiro. A outra é porque tu não demonstrou os benefícios realmente do teu produto. E a outra tu não teve clareza em passar realmente como é que funciona todo o processo. E isso eu passo para a Ezra lá, que trabalha com a gente, porque ela também tinha muita dificuldade em finalização de venda, que é, por exemplo, o cliente chegou agora com a gente aqui e falou assim, tá bom, vou pensar, essa semana eu entro em contato com vocês. Ali ela não conseguia dar continuidade. Mas o que eu falo? O que eu posso fazer? E muitas vezes a comunicação, que nem a gente está falando agora, a comunicação é tu entender sobre o que o cliente quer. Então é prestar atenção desde a primeira mensagem. E normalmente, quando uma pessoa segue um script, ou ela não escuta o cliente, ela esquece de perceber os detalhes que ele está te entregando. Sim. E é lendo, mas é como se fosse ouvindo, né? Opa, ler, eu li que ele já quer fazer. Só que às vezes tu tá num automático e tu não percebe que o cliente já quis. Só que dependendo do jeito que tu tá passando as mensagens, não ficou claro para ele acabar. Tu perdeu a venda de algo que já estava certo. A pessoa já disse, eu quero, gostei do preço, tá tudo certo, que dia, e tu ainda foi dar informação Exato. que não precisava. E existe tipos de pessoas, Exato. tipos de cliente que eles são muito Cara, diretos. Assim, geralmente pessoa que já sabe o que quer. Ela já entrou porque ela quer, ela só quer saber que dia que tu pode fazer e o valor. Pronto. E aí, às vezes, daí vem aquela cultura da copy. Tu precisa primeiro gerar valor. Isso, só que assim, tem que entender que existem tipos de clientes. Eu sou um cara, quando eu vou procurar algo, eu já sei o que eu quero. E eu só quero saber o preço de fato para saber se eu tenho aquele valor ou não. Não importa o que tu diga. Não vai mudar. Ou a tua copy que tu acha que vai me entregar não vai mudar. Eu só quero saber o dia e se dá para fazer. Sim. E deu, rápido e direto, entendeu? E já tem pessoas que gostam de... Tava me ligando também. É alguma coisa importante, pelo jeito. Não, ele quer ele vai perguntar onde é que é o café que ele quer vir, talvez. Mas ele vai ver esse vídeo. Mas depois a gente responde. Mano, pior que eu tô gravando aqui meu áudio, uma coisa. Espero que não pare meu áudio. Não para, eu acho. Não para, Leão. Ah, ainda bem. Nem aperta agora, senão para. Vai parar o áudio aqui. Mas ele tava me ligando também ali, bem na hora que nós tá falando. Sim, galera, já é 10h30. Vocês querem continuar ou vamos encerrar? Vamos Entendeu? concluir. Eu vou ter que ir lá apertar. Vamos Tem que ir lá concluir. apertar, né? Porque vocês falam demais, meu Deus do céu. Hoje foi sobre comunicação. Não, mas finaliza o que você estava falando aí primeiro, né? Para não ficar... Não Que consigo é nem me lembrar. sobre mas os não, clientes, eu sobre tenho memória. identificar os tipos de cliente também. Tipos de clientes, e não só nos clientes, mas pessoas na vida. Porque nós estamos falando de comunicação. É identificar, cara, os teus filhos.
teu Isso. pai, tua mãe, teus irmãos, família. Cara, como é que é o processo dele de entender as coisas? Como é que é o processo dele de observar? Ele é uma pessoa que gosta de ler mais, é uma pessoa que precisa de muita informação para tomar decisão, ou é aquela pessoa que já toma a decisão baseada em meia dúzia de coisas, entendeu? Porque aí tu consegue entrar no padrão da pessoa, que é que nem nós estávamos falando, tu olhar pro outro, que é o Vini falou, escuta. Porque se tu parar e escutar, tu vai perceber, a pessoa no falar, a pessoa vai entregar muitas coisas. Não vai entregar, ela vai falar coisas que ela nem percebe, mas ela comunica. A maneira de ser, o que ela gosta, o que ela não gosta. Isso é importante a gente aprender a ouvir. Pra te entrar dentro do mundo da pessoa, entrar dentro do mundo de cada um, entendeu? Com certeza. Muito importante comunicação. E vou encerrar o vídeo de hoje, né? Porque já tá aqui alguns minutos. Hoje vai rolar alguns cortes, porque esqueci de apertar a câmera lá uma parte. Ainda bem, cara. Sorte que tu gravou, cara. Sorte. Era pra acontecer. Sorte que tu gravou no celular. Vai saber onde ela parou, né? Sim. Ah, mano. Olha, ele parou. Acho que alguma coisa nós falamos. Sim, porque o do Diego tava em 45, ela grava geralmente uns 28, 30, então ficou uns 15 ali, 15, 20 perdido que vai ficar dali. Sinergia, isso aí. Feito, galera. Feito, meus irmãos. Até o próximo café. Muito obrigado pela presença de todos. Tamo junto. Quer falar alguma coisa que tu gosta de... Cara, eu nunca vi. Eu ia falar. Gosta de falar. Não vi que ele tava já. Eu tô Só brincando. uma última frase aqui que eu li que me ajudou muito a entender essa questão da comunicação. Não é o que você fala e como você fala. Boa. Depois que eu escutei essa frase, Bota uma vírgula. E o que isso quer dizer agora? Que parece que não ficou mas daí a gente vai Não é o que você fala, mas sim como você fala. Daí já dá uma ênfase. E é o como de comer? Não, né? Isso. Ah, tá. É isso aí. Como você fala. Como, né? Tu Como. entendeu a mensagem. Ele gosta de dar treino. Sim. Não, mas é isso. Deixa eu só dar uma consideração. Obrigado, gente, por ter escutado, ter ouvido, ter visto, ter sentido esse canal, ter sentido esse... É um canal, querendo ou não, é um acesso que a gente tem, mas ter ficado até o final do vídeo, do canal do Igor Braz, já se inscreva aí abaixo. Verdade, sim. Só que agora, Já quando dá a um gente fala no like. final, já era, né? Já dá um like, Ninguém chega até o ativa final. as notificações e tamo junto, bora até uma próxima. E... Se você chegou até aqui, comenta, porque eu acredito que ninguém vai chegar até esse final Mas daqui aqui. eu assisti até o final. Se tu assistir até aqui, bota. Eu assisti Cara, até aqui só pra saber, porque, Se cara, tu eu não acho acredito, que não vai. acredito, porque eu vou chegar até o final e vou deixar meu comentário. Não, tá bom. Só era essa a intenção. Isso se chama call to action. Mas tá bom, depois eu explico na próxima. Mas o que é Call to Action? Gente, muito obrigado a atenção de todos aí. Espero que tenham gostado. Deixa um like e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!